Boa noite a todos. É um prazer novamente estarmos aqui com bate-papo literário, hoje com uma convidada muito especial, nossa amiga, escritora, Onalita Tavares. Eu sou Andréa Brandão, sou escritora há mais de 15 anos e resolvi fazer esse quadro para a gente compartilhar as ideias, né, falar sobre literatura. Hoje, especialmente, vamos falar sobre literatura infantil. E aí, daqui a pouco eu vou passar para a Analita para ela se apresentar. Trazemos aqui, o nosso objetivo é divulgar o trabalho dos escritores, principalmente nacionais. E tivemos a felicidade de conhecer vários, né? A Analita é uma conselheira, master aí, que a gente conheceu, interessante, Livros para Sempre, que super recomendamos aí. Então, é uma oportunidade única. Então, eu acredito que vamos aqui falar um pouco do que a gente ama, que é a literatura. Então, seja muito bem-vindo, Analita, a esse quadro. E passo para você agora se apresentar. Obrigada, Andréia. Tivemos o privilégio de nos conhecermos lá no Grupo Master Escritores e foi uma experiência maravilhosa, né? Brotou uma amizade que ficou para além do curso, para além do encontro, isso é maravilhoso, né? E quero agradecer a você essa oportunidade maravilhosa de estar aqui no seu canal, de estar aqui compartilhando um pouco de nossa experiência, de nossa jornada literária. E é isso. Estou à disposição. Então, aí, Onalita, conta um pouquinho, né, da sua experiência, o seu nome, o livro que você já publicou, e aí você já faz aí uma biografia sua. Meu nome é Onalita Tavares, bem-vindo. E eu tenho esse livro publicado, que é A Fantástica Viagem pelo Mundo da Literatura. E esse livro, ele é fruto de um projeto que eu desenvolvi em uma escola, na escola onde trabalho há 21 anos, né? Eu desenvolvi um projeto ali de literatura durante 3 anos, clássica, e também que trouxesse um pouco de contextualidade, de textos que fizessem parte também da vivência de nossas crianças, né? E aí eu escrevi esse texto, escrevi e engavetei porque eu não tinha pretensão nenhuma de publicar. Daí eu depois, dando aula para alfabetização, também criei um texto, compartilhei com uma colega e ela ficou deslumbrada e começou, não, esse texto é maravilhoso, você tem que publicar. Aí eu fui e me lembrei do sonho de infância de ser escritora. Olha só, hein? Sonho que eu tinha esquecido. E daí eu falei assim, mas espera aí, eu tenho aquele outro texto, né? Então, que eu escrevi primeiro. Então, eu acho que como ele fala de literatura, como ele traz muitos personagens da literatura clássica e traz essa intertextualidade, e eu falei assim, não, ele tem que vir primeiro, né? E aí surgiu, então, a fantástica viagem pelo mundo da literatura. Muito bacana, Analita, esse projeto. E, assim, é importante, né, principalmente aí na primeira idade infantil, essa importância da leitura, da magia, né, da literatura infantil, que é o primeiro contato da criança com as histórias, com a criatividade. E, assim, aí eu vou confessar um pouquinho da minha parte, que eu acabei tendo um livro infantil por acidente. Depois eu vou contar para vocês a história. Então, assim, na literatura que eu escrevi, né, nos livros que eu já escrevi, eu tenho somente um livro que, na verdade, eu utilizei parte do material que eu tinha feito, a trilogia, né, da Flavilu, e como teve, assim, uma atração das crianças pelo livro, que é infanto-juvenil, eu acabei escrevendo um livro infantil para suprir essa necessidade. Foi um livro que eu compartilhei ele mais para divulgação da minha trilogia.
Mas é muito interessante o contato da criança, né, Onalita? Fala um pouquinho isso da sua experiência dentro de sala, como que foi esse projeto, a hora que esse livro nasceu, né? Como que você apresenta ele? Quiser contar um pouquinho do conteúdo mesmo, dar algum spoiler aí sobre como que ele foi Então, desenvolvido e como que ele traz a mensagem para as crianças. sim, então, esse livro, ele nasceu ali do contato com a criança, né? Eu sempre digo que a criança é a minha inspiração. E então, interessante que depois deste texto já concluído, eu tive uma experiência em 2020, porque dentro desse projeto, que era chamado de, na verdade, um projeto Brincalhões da Literatura, que estava ligado ao programa Ler para Si, né? Da Secretaria de Educação. E daí, em 2020, eu tinha um grupo, né, que eu trabalhava na escola. Eu treinava crianças para que elas contassem história, declamassem poesia, elas participavam de festival. As crianças na escola, assim, elas respiravam e vibravam literatura, essa é a verdade. Não só na escola, como fora da escola, porque elas também se apresentavam. Chegou pandemia, né? Esse grupo que eu tinha de WhatsApp, eles me procuraram, tia, a gente quer continuar o trabalho, porque a gente está entediado de ficar em casa. Aí eu falei assim, então vamos lá. Daí eu passei e-book para eles, que eles pudessem ler e contar a história para mim. E aí a Estante Mágica, que é uma editora para crianças, né, para a escola, eles me procuraram, já havia trabalhado com essa editora em 2019, nós tínhamos formado ali mais de 200 autores na escola, né, de alunos, e daí eles me procuraram novamente, eu falei assim, olha, eu tenho um grupo aqui. E aí eu procurei os pais se interessaram, e aí eu pensei assim, bem, eu peguei aquele texto que eu havia escrito lá em 2018, 2019, para celebrar o Dia do Livro, e eu dei uma repaginada, eu dei uma revisada nele para inspirar as crianças a escrever os seus textos. Então é por isso que a Fantástica Viagem pelo Mundo da Literatura, ela tem essa proposta de provocar a criança, do início ao fim, como se a criança fizesse parte da narrativa literária. A narrativa ela vem provocando, convidando a criança, sabe, para essa viagem. A viagem é feita no trem, e aí, da janela do trem, eles visualizam a paisagem, que é o cenário da história, e daí vem a intertextualidade, que fez parte da minha infância, que vai narrar esse cenário, que são as parlendas, os versos, as cantigas, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim, com relação ao meu livro ter essa intertextualidade dos contos com a tradição oral, né? Eu agora, aqui na nossa cidade, nós tivemos a Bienal, tivemos um encontro, um café literário com a Ana Maria Machado, né? E num bate-papo com ela, eu falei de um livro dela que me inspirou, até que me deu assim uma certa segurança, não é? Porque o livro da Ana Maria Machado, Onde Está Meu Travesseiro, é isso. É um diálogo da tradição oral com os contos. Então, eu pensei assim, bem, o meu texto já estava escrito quando eu conheci Onde Está Meu Travesseiro, mas eu me senti segura, porque a Ana Maria Machado fez, eu estou segura. Me deu aqui. Então, E aí, naquele bate-papo com ela, aqui na Bienal, ela disse uma coisa que me deixou assim me deixou ainda mais segura quando ela falou assim: não existe literatura sem intertextualidade. Eu falei, ufa, tô salva. mas é muito bacana, né, Analita? E assim, eu acho que escrever, no caso da minha opinião, como escritora, é um vício. A gente acaba ficando depois, faz uma e depois vem aquela vontade de um novo, né? E fala um pouquinho sobre essa questão aí, da experiência com esse, o que é os projetos aí para frente. Você vai continuar trabalhando nessa linha de
infantil mesmo? Você se encontrou aí? Você pensa Me em escrever encontrei, outras encontrei. coisas? E é isso, né? Quando você também vai se descobrindo enquanto autora e vai conhecendo o seu estilo, né? E eu vi que eu gosto mesmo desse estilo de intertextualidade. É algo que está muito inerente em mim. E eu tenho uma outra obra que está escrita, pronta, revisada, até com leitura crítica. Esse não teve leitura crítica por causa do contexto em que ele foi publicado. Mas esse outro agora, que está pronto, revisado, já tem leitura crítica, inclusive foi até o Rafael que me indicou, né, nosso líder lá do Livros para Sempre, do Grupo Massa de Escritores, né, que é essa pessoa que é o nosso anjo, né? Não é à toa que o Com nome dele, certeza. como ele Muito. nos abençoa, nos socorre. Mas está pronto, só falta uma oportunidade para publicar. Porque o que acontece? Eu acabei de sair, me desvinculei, falei com você, né? Me desvinculei da editora, estou como autora independente, então agora vai ser uma nova edição, né? A segunda edição. Vou trabalhar a segunda edição agora. Tem um projeto também voltado para escolas particulares, né? E quero engajar nesse trabalho e depois, então, talvez no próximo ano, não sei, eu estarei publicando esse outro livro, que é bem lúdico, e ele tem também além de ser bem lúdico, ele também tem uma proposta bem atualizada, sabe? Bem contemporânea. E eu acho que ele vai, assim, vai ser, se Deus quiser, vai ser um sucesso. Com certeza vai ser sim, Analita. Fica naquela ansiedade, né? Naquela vontade, mas ao mesmo tempo, né? Vendo se é o momento oportuno. E é isso. A avaliação, quando o seu livro foi avaliado, e qual que é a faixa etária dele que ele pega? É de 2 até 8 anos. É Legal. interessante a questão, né, do público-alvo. É muito interessante. Uma vez eu vi o Pedro Bandeira dizer que você vai mesmo que descobrindo o público-alvo quando a criança tem ali o contato, né? Eu percebi muito isso assim, que a criança que está na fase ali dos 2 a 3 anos, elas tiveram muita atração pelo livro, né? 4, 5, 6, 7, 8, eu penso que é até essa faixa mesmo. É um livro que a criança que sabe ler consegue ler e a que não sabe, os pais vai lendo com ela, né? Menina, E a ilustração, Analita, porque é uma coisa que desafiadora, né? Que é esse ponto aí, que é uma coisa importante, principalmente na literatura infantil, é a questão trabalhar, né? O que a ilustração, o ilustrador. Você teve só um ilustrador ou foram vários? Conta para nós desse projeto. e só um, que foi o André Camargo, e eu fiquei assim muito feliz com o trabalho dele, né? Porque ele fez exatamente o que eu queria e eu fiquei bem encantada, ficou bem colorido, bem chamativo. E isso que você falou aí, a criança que não sabe ler, ela faz a leitura imagética muito bem. Eu tenho, sabe, alguns pais compartilham comigo livros que eu fico, desculpa, vídeos, compartilham vídeos e a criança interagindo ali, trazendo até uma interpretação dela, né, daquela leitura, e eu fico assim maravilhada, né? Tem alguns vídeos lá que eu até publiquei no meu Instagram. Teve uma avó que foi contar para 2 netos e o mais novinho ficava, nem sabe falar direito, é o mal, querendo dizer o mal, né? E uma outra também que acho que ela tinha 2 ou 3 aninhos, nossa, muito lindinho. Ou você vê assim um interesse, um encantamento e a interpretação da história é
porque como eu trago contos, né, personagens da literatura clássica já são conhecidos pela criança, então isso facilita muito também essa leitura. Então, teve essa questão aí que a gente viu, né, da ilustração, a importância da ilustração. Contando um pouquinho sobre a minha experiência enquanto escritor, né, de literatura infantil, vou mostrar aqui a minha personagem principal, a Flavilu, essa Ai, daqui. amei. Eu fiz todos os personagens em amigurumi, que é uma parceira lá do Sul, eu encomendei e ela fez. Eu fiquei apaixonada. Quando eu vou para as escolas que eu levo, as crianças ficam tudo doidas com a bonequinha. Passa para mim depois o contato dela. Muito interessante. E o livrinho é esse daqui, ó. Flavilu e Aventura Acorda Mundo. É verdade, eu utilizei as mesmas ilustrações que eu tinha no outro livro e escrevi em forma de poesia um texto, né? O texto mais breve, meio que resumido com o texto do livro Infanto Juvenil, aproveitando as mesmas ilustrações e trazendo aí a poesia, né? A historinha em poesia. E o que aconteceu foi tão interessante que no dia do lançamento dos livros Infanto Juvenil, tinha as crianças queriam o livro de todo jeito. Aí eu resolvi escrever esse daqui no mesmo contexto. Por isso que quando eu falei que eu fui escritora infantil por acidente, foi isso que aconteceu. Eu não tinha ideia de escrever esse livro. Com essa demanda que teve das crianças menores que queriam o livro, mas aí já estava numa leitura mais avançada, porque meus livros ele é de 12 a 16, né? Pega infanto de juvenil. Então, acabei me rendendo, mas assim, não tem toda essa técnica aí que você fez, que foi realmente algo só mesmo mais promocional. Então aí eu tive essa experiência. E é tão interessante as crianças, os pequenos, né? Que quando eles gostam mesmo. São Verdade. sinceros. Também com a ilustração do Nathan Monção, que fez a primeira, que eu apaixonei também. Tem essa pegada aí que chama a atenção das crianças. Também muito lúdico, totalmente lúdico, né? O livro. A temática é temática de sustentabilidade. Aqui nosso personagem está aqui, né? Então, assim, depois a gente pode ler um trechinho só para dar uma pincelada Um tema deste bem atual, né? bem atual. E assim, envolvendo as crianças nas pequenas coisas, tarefas que elas podem fazer e que pode estar contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então, a gente traz aí essa proposta, essa pegada de sustentabilidade, diversidade. A nossa personagem principal ela é cadeirante, então tem algumas questões aí que a gente aborda de forma carinhosa, lúdica, e entrando aí nesses temas sensíveis, né? Mas de forma lúdica, trazendo para eles aí num contexto mais envolvente, vamos dizer assim, né? E bem contemporâneo, né? Isso. E aí, Eunalita, conta também um pouco, assim, experiência igual você já começou a contar, mas alguma coisa que tenha te marcado quando você lançou o livro, alguma historinha que você gostaria aí de estar compartilhando com a gente? Então, com relação ao meu livro, o que alegra muito a gente, né? Eu penso que a gente fica naquela expectativa quando você está ali, né? Qual vai ser a reação da criança? E os feedbacks que eu recebi, assim, foram de muito entusiasmo, né? Porque teve mãe relatando para mim que que a criança leu o livro, né, e dormiu agarrada com o livro. Então são coisas assim
que marcam, né? É bom a gente ficar feliz de saber, né? Eu tive casos, por exemplo, de pessoas que compraram um, depois comprou mais um, depois comprou mais um. Então, assim, é um sinal, porque quando você compra um, de repente é por curiosidade, de repente é porque quer agradar a escritora, algo do tipo. Mas comprou um, depois comprou mais outro, e diz que quer comprar mais, então foi porque realmente gostou, né? E, Uhum. e é isso. E você tem trabalho nesse projeto desse livro, com a apresentação nas escolas, tipo algum projeto que você já tem rotina de ir, de apresentar? Como é que funciona isso? Então, eu lancei o projeto já, inclusive, numa ONG, né? É Minha Fantástica Viagem pelo Mundo da Literatura. Então, o projeto ele é para um público-alvo desde a educação infantil até quinto ano. E o projeto ele vem com jogos, né? Com jogos digitais. Ele vem com é, jogos digitais, com viagens literárias que a gente propõe, né? É, e com muitas atividades interessantes, com vídeos, né? Que a própria editora me proporcionou. E depois de lançar né, na ONG, eu fiquei muito feliz, porque uma coisa é você escrever o projeto, outra coisa é você ver o projeto sendo posto em prática. E, assim, eu tenho ido às escolas, né? Eu ofereço às escolas 4 visitas, sabe? Uma que é com contação de história, com entrevistas, crianças fazem entrevista para mim, no caso, a autora, né? Um encontro com os professores sobre a arte de contar história, um encontro com os professores também para um workshop, para dar uma orientação para o projeto, e também um encontro com os pais, falando, né, de como estimular a leitura da criança em casa. Tudo isso eu ofereço para a escola gratuitamente, desde que ela adote meu livro, é claro. Tá E certo. aí estamos nessa parceria, né? Já tem uma escola já parceira, e eu estou muito feliz com isso, né? E são atividades bem dinâmicas, bem interessantes, sabe? E uma das atividades que a gente tem é para que a criança também dê continuidade à história, sabe? Porque já que o livro foi criado nessa proposta, então, quando uma colega leu o meu livro, que ela é coordenadora de um projeto aqui de leitura, ela leu e falou assim: nossa, mas ele não estava nem publicado ainda. Ela falou assim: nossa, mas ele é perfeito para um projeto. Eu falei: sim, ele nasceu do projeto, ele tem que inspirar Provocativo, então. para dar continuidade, né? Então, Uhum. uma das atividades é essa, para que a criança dê continuidade à história, que ela também escreva um livro. E aí é isso. E aí, falando, né, nesse termo, é a questão da importância da leitura na formação emocional e cognitiva das crianças. Então, hoje, isso realmente é algo difícil, inclusive, assim, esse é meu ponto de vista, né, essa questão das telas, criou uma distância, né, dos livros. Então, Sim. isso, para nós, escritores, é um grande desafio, né? E como que você vê esse desafio? Então, a gente realmente tem essa questão, mas o livro, na minha experiência, como eu estou ali em contato muito próximo das crianças, né? Eu estou como professora e como autora, né? Então a gente tem esse olhar, né? Ao mesmo tempo eu trabalhei com esse projeto de incentivo à leitura, até mesmo antes de ser autora, e eu penso que
o encantamento ainda continua. Quando você proporciona à criança, eu tive uma experiência, é interessante que eu sou orientadora de tecnologia, né? Eu sou professora de suporte tecnológico no momento, estou como. E daí teve uma situação lá na escola que a gente ficou sem internet, né? E a gente tinha um tempo para trabalhar. Falei assim, epa, agora vai entrar o livro, então, não é? E aí eu fizemos uma roda né, coloquei elas sentadas no chão, distribuí vários livros. E aí elas começaram lendo naquele encantamento, pediram, tia, a gente pode levar para casa, a gente pode levar para casa, sabe? Então, eu acho que a gente não pode deixar de incentivar, porque esse encantamento é algo que só o livro proporciona. Ele tem um lugar que só ele é só dele, né? Eu vi essa semana o Ilan Breman falando sobre a questão das metáforas, né? A gente sabe que a tecnologia é algo muito pronto, vem ali e ela não provoca a imaginação da criança, ela não trabalha as metáforas, e isso é um prejuízo muito grande, né, para a criança. A gente percebe que até já alguns países já aboliram, né, a tecnologia na escola por ver o prejuízo que isso causou. Então, eu acho que a gente não pode deixar, principalmente agora, né, Andréia, que a gente teve aí essa pesquisa, né, do site, tanto o site Poder nos trouxe essa pesquisa, e de que o Brasil ele ficou em 56º lugar, né, na questão do ranking da leitura. E também nós tivemos uma outra pesquisa do ProLivro, né, do Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú, e nós tivemos aí uma perda de 6 milhões de leitores, foi isso? 6 mil. Então, assim, é hora da gente sanar essa defasagem, né? E aí a gente tem que trabalhar com projetos, né, de incentivo. E esse incentivo ele tem que vir realmente na primeira infância, né? Que é algo mais importante para criar esses leitores. Eu tive a oportunidade de conhecer o Léo Cunha pessoalmente num evento que teve aqui recentemente na cidade, e é tão interessante que agora eu conheci os livros dele, mas acompanhava ele mais de longe. Agora eu peguei o Instagram dele, ele lança um livro infantil por semana, um livro por semana, olha para você ver. Nossa. Ele tem parcerias, né, e lança. E assim, é muito bacana esse trabalho, porque é igual você falou, tem essa questão do livro, quando conhecido, quando apresentado, incentivado, encanta. Mas aí o movimento de oferecer esse livro, ele parte dos pais, principalmente, principalmente dentro de casa. Tudo bem que tem aquele momento da escola, mas tem que ter um papel fundamental dos pais nesse processo, né? Inclusive, essa pesquisa do Instituto ProLivro apontou que a maioria das crianças desejam que os pais leem para elas, né? E isso, quer dizer, isso não tem sido feito, essa dinâmica tem sido deixada para trás. E a gente sabe da importância da formação leitora, né, na vida da criança. Eu, por exemplo, eu sou fruto. É interessante que os meus pais eles não tinham, não é, uma formação, e nós não tínhamos acesso à leitura, ao livro impresso. Olha que interessante isso, Andréia. Mas eu tive acesso à literatura oral. Os meus pais, eles tiveram, assim, me proporcionaram essa herança, sabe?
Eu venho de uma família simples, do interior, e nós não tínhamos acesso à TV, nada, na época. E a nossa diversão era a literatura. Olha Olha só. que bacana. Meus pais, o que eles faziam? Eles nos reuniam, sabe, ao redor da sala, e ali eles compartilhavam a literatura oral, os contos. Eu me lembro muito da história de João Maria, sabe? As fábulas. Nossa, tem uma fábula que meu pai contava quase todas as noites, minha mãe junto com ele ali. E aí era da onça, sabe? Do cabrito, a onça que corria atrás do cabrito, e o cabrito, ele muito esperto para se safar da onça, ele fazia mil e uma coisas, era uma aventura. A gente não tinha o acesso à imagem e eu ficava imaginando a cena acontecer ali no sítio, né? Eu ficava imaginando. A gente tinha um riachozinho, eu ficava imaginando o cabrito indo lá beber água e a onça atrás, e toda aquela narrativa, eu ficava imaginando as cenas acontecer ali. E daí eu falei assim, meu Deus, como que os meus pais tiveram essa sabedoria, não é? Eles não tinham a formação, eles mesmo acho que não sabiam da importância daquilo, mas estavam ali fazendo e utilizando um método, né, que é muito precioso, que na contação de história, que é a questão de, né, da roda de leitura. Então E ali, criando afetivas também, né, Onalita? oi, criando Criando memórias afetivas também. memórias afetivas que marcaram. Daí eu procurei, né? Procurei até essa fábula e encontrei ela escrita. E eu fiquei assim numa felicidade muito grande. E aí essa narrativa marcou tanto a minha infância que ela está presente no meu livro, sabe? Que Não os contos, mas a, as parlendas, sabe? As cantigas, os versos que meu pai recitava estão aqui. Ai, que Eles, bacana. eu usei para fazer a narrativa do cenário. Então, é muito importante, né, essa participação da família nessa formação leitora, e isso tem se perdido muito, né, infelizmente. Uhum. E assim, você falar isso é muito importante, eu acho que eu já falei isso outras vezes. Eu tinha também um cenário parecido com o seu, porque eu não tinha a disponibilidade do livro físico comprado, mas a minha mãe, principalmente, minha maior incentivadora, ela mandava a gente para a biblioteca pública, Oh, contraturno da escola. Para quê? Para a gente ler lá, entendeu? Então, eu assim, apesar de não ter livro na minha casa, estante de livro, eu lia muito com essa iniciativa que minha mãe teve também, que na época, ela era, vamos dizer assim, semi-analfabeta, né? A gente foi pegando, né? Aí nós éramos 5 filhos, minha mãe criou a gente só, praticamente sozinha, e a gente ia na biblioteca e nós todos tivemos essa oportunidade de conhecer os livros, de depois começar a descobrir gêneros diferentes, né? Lia lá. É antes, o bom da biblioteca que tinha as orientações, as bibliotecárias, né? Para falar a questão de qual que seria para a faixa etária, né? Então era muito interessante isso. que interessante isso que sua mãe fez, parecido com a história do que a mãe de Benjamin Franklin fez, né? Foi? Ela é analfabeta, né? Quer dizer, uma mulher que na época sofria todo o preconceito, uma mulher negra, ficou viúva, né? Com 2 filhos para criar, mandava os filhos para a biblioteca pública para trazer o resumo dos livros para ela. E daí ela nem sabia ler e ela ficava ali, fazia de conta que estava lendo, né? E aí ela foi uma grande incentivadora, né? Os filhos se tornaram grandes homens, né? Ele foi o primeiro médico de crianças siamesas, né? Que fez cirurgia, foi um sucesso lá nos Estados Unidos. Então, bem parecido com a história da tua mãe aí.
Então, aí ela fez isso e a gente acabou tomando gosto, né, pela leitura. E depois da leitura, aí nasceu aí a questão da necessidade de escrever, que eu falo que para mim passou a ser uma necessidade. E em dado momento passou a ser um chamado, Oh, entendeu? Foi hobby há algum tempo, uma terapia para a minha escrita, depois passou a ser um chamado para trazer a mensagem. Então, eu entendo também que essa questão aí, ela é muito de propósito, né? Ela é aquela questão aí de ter a vida realmente com propósito. E a gente tentar trazer boas mensagens, como entretenimento, né? A leitura, ela é um entretenimento. Então, sim, além de muitas, inúmeras vantagens, ela tem essa questão aí de verdade. entretenimento. Só quero corrigir, eu falei Benjamin Franklin, é Benjamin Carson, Ben Carson, desculpa. Para a gente aí compartilhar um pouco do nosso trabalho. Tá bem. Posso ler então? Pode? Vou ler. Como ele é um convite, não é? A viagem, então os personagens vão instigando o leitor, né? E aí tem um trecho que diz assim: enquanto você decide, que tal aproveitar a viagem e olhar a paisagem da janela do vagão? O trem passa pitando lá em cima daquele morro. Lá do alto você vai ver que passa boi e passa boiada. Também passa moreninha de cabelos cacheados. Ai, se o raio não queimou e o gado não comeu, lá em cima daquele morro tem capim que nasceu. Ah, que legal. É bem gostoso esse tipo de leitura, né? Igual você falou, começa a abrir imaginação para imaginar o cenário, para participar da história e despertar realmente algo diferente que só essa sensação, só o livro promove, né? Vou compartilhar um pouquinho aqui desse livrinho meu. Ah, falando, enquanto eu abro aqui, aqui a gente incentiva alguns movimentos, né? E aí eu recebi esses dias uma leitorinha, ela fez a leitura desse trecho, eu achei que ficou tão bonitinho, que eu falei, vou ler ele. Porque no dia que eu encontrei a mãe também, tem essa questão dos depoimentos, que o livro anda com ela para todo lugar. É um livro pequeno, né, colorido, e aí para onde ela vai, ela leva o livro. Um ramalhete ou uma rosa, não importa a quantidade. O que mais interessa, se é amor de verdade. Sempre que puder, se declare, não importa a condição, pois o que vale de fato é o amor e o perdão. Sabia que dar uma rosa para alguém é um gesto de carinho? Que tal dar uma flor hoje para quem você ama? Experimente. Então, a cada paginazinha do livro, eu também faço essa provocação, né, do dia a dia da vida da criança, como que ela pode estar manifestando o carinho com a família, né? Então, a cada página aqui, a gente traz aí uma mensagem e eu coloco esse tipo de reflexão provocante, né? Vamos dizer assim. Isso acabou agradando. E coincidência ou não, né, eu tenho um projeto que acabei de receber hoje o registro dele da Biblioteca Nacional, que também é um livro infantil que eu pretendo lançar o ano que vem. Então, já dando um spoiler aí, Ó, conseguimos o registro. Eu falo conseguimos porque ele é um livro com autoria minha e coautoria de um primo meu. Ele vai ser dedicado ao público autista. Cotugino e Tisha, três jeitos de sentir. E uau, aí a gente vai tá comentando que é uma história sobre movimento, amizade e mundos especiais. Então, aí ó, ano que vem, se Deus quiser, teremos mais um livro infantil lançado aí com muito carinho, muito amor, entendendo que é uma necessidade, que fazer a nossa parte, né, Analita? Assim, tem essa questão das pessoas terem a iniciativa de apresentar para os filhos, lerem com os filhos, mas, por outro lado, o papel nosso é proporcionar, disponibilizar as mensagens para que sejam compartilhadas. verdade. Então, e é muito amor envolvido nisso.
Sim. né? O escritor, eu acho que tem muito mais amor do que qualquer outra coisa. O que Verdade. você acha? Eu acho que é. É verdade. Aqui tem o nosso sentimento, tem o nosso afeto, tem um pouco da nossa história, né? Porque o meu livro, por exemplo, ele está carregado aqui da minha infância, né? Das coisas que marcaram a minha infância. Então você está dividindo com o outro algo que era só seu, né? E você está Uhum. partilhando com o outro. E aí tem uma Só que é um dimensão. ato de coragem, né, Analita? Diz que é um ato Sim, de coragem. sim. E a gente não tem dimensão, né, do que um livro pode proporcionar na vida de uma criança, né, do que uma leitura pode proporcionar. Eu, por exemplo, como não falo agora nem do meu livro em si, mas de outras obras que eu já trabalhei muito com obras de vários autores, né? E eu tenho experiências assim maravilhosas de transformação de vidas mesmo, sabe? Por meio da leitura. E aí, se você até me permite, né, contar a experiência, eu tive uma aluna que um dia eu fui compartilhar uma leitura numa sala de aula. Eu fui compartilhar o livro Espiando para Dentro, de Ana Maria Machado. E aí eu abordei a importância do autoconhecimento, da gente se olhar, se conhecer, se perceber. E falei, entre tantas coisas que falei até da importância da gente também se colocar para o outro, aquilo que está dentro da gente. E aí citei exemplos, alguns exemplos, às vezes a criança tem algum segredo e fica guardando algo que às vezes está fazendo mal para ela. Menina, aí depois eu até me coloquei à disposição deles e uma aluna me procurou, uma aluna já no quarto ano. Porque assim, eu dava aula para várias turmas, né? E falava várias coisas, cada turma falava algo diferente. E aí ela me procurou, disse que precisava falar comigo urgentemente. Para resumir, aquela aluna, ela era assediada pelo padrasto e nunca tinha contado a história dela para ninguém. A partir daquela abordagem daquele livro, ela teve a coragem de se abrir, de falar para mim, de contar, né? E o resultado, o padrasto foi preso, ela acabou tendo coragem também de se abrir para mim e para outra pessoa da família. E a menina foi transformada, a menina que antes tinha a dificuldade de entrosamento com os colegas, de socialização e de aprendizado, ela foi ali, ela foi desbloqueada, sabe? Então, eu tenho esse exemplo maravilhoso, né? A leitura ela tem essa função humana, essa função social e até terapêutica, né? Dependendo de como você aborda, de como você trabalha essa leitura com a criança, porque assim, eu costumo dizer que não é só você colocar o livro na mão de uma criança, mas é você também fazer essa ponte com ela, né? Eu, como trabalhei como incentivadora de leitura, então tinha muito esse trabalho de inspirar, de provocar, mas também de fazer essa mediação ali, né? Para que a leitura ela realmente alcançasse ali a proposta, né? E algo maravilhoso. Um outro exemplo que eu tive quando estava na pandemia, né, provocando a criança com esse texto para escrever, uma aluna que tinha perdido também a avó e não conseguia falar para ninguém sobre aquela dor, ela encontrou na escrita a maneira de uma maneira terapêutica de colocar a sua dor para fora, né? Então, a leitura e a escrita têm esse poder, né? É interessante você comentar sobre isso, porque assim, a minha história com a escrita, ela começou justamente nesse momento, com esse movimento terapêutico de que eu comecei, né, algumas coisas que eu tinha guardado, eu comecei a externar escrevendo. Meu primeiro livro, ele é
fatos, baseado em fatos reais, e eu trago aí contos, microcontos, né, baseado em fatos, do que eu lembrava, do que eu passei da infância, né, que eu fui crescendo. Então tem aí toda essa questão e realmente transforma. Não contando para a minha história, isso num viés de que cada um tem a sua história. No momento que você provoca aquela sensação para a pessoa, ela se vê numa condição de falar, ele fez, por que eu não faço também, né? Então, Sim, desperta aquele poder que todos têm dentro de si de escrever, que na verdade a escrita é isso, né? É uma forma de comunicação. sim. O meu livro ele está na Amazon, né? E se você digitando lá Fantástica Viagem pelo Mundo da Literatura, vai aparecer várias plataformas digitais, Mercado Livre, entre tantos outros lá. E agradecendo também, né? Já começando a agradecer aí a todos que forem assistir, a nossa convidada especial, Analita. Foi um prazer imenso a gente estar batendo esse papo, contando um pouquinho. E é um desafio, né, Analita? Eu acho que a gente continuar mostrando o nosso trabalho, compartilhando com os outros escritores as nossas dores, as nossas vitórias, conquistas. A cada história contada, eu acho que fica aí como legado. Então, Verdade. é muito importante isso. E vai passando, né? Igual você traz aí um pouco da sua história nos livros, eu acho que todo escritor tem um pouco disso, trazer um pouco dele dentro do livro, e fica eterno, eternizados aí, né? De forma muito, vou falar, carinhosa, que é algo que eu acho, por exemplo, para mim, não tem preço. Isso é de valor imensurável, essa experiência Sim, da gente, quando a gente tem esse primeiro contato, né? sim. Que- E agradeço muito a você, por essa oportunidade incrível, né, de estar aqui compartilhando a, essa, a literatura, que é algo que nos move, né? Quando a gente se encontra, eu, por exemplo, eu me encontrei, como você falou de vocação aí, é algo que eu quero para minha vida, independentemente de retorno financeiro, né? A Esse gente mundo me pertence. Esse mundo me pertence, né, Analita? sim. E você quer deixar uma mensagem final aí para quem for ver depois? Eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar é que o, o meu livro, a publicação do meu livro foi resultado de um sonho, né? Um sonho de infância que eu havia me esquecido. E é muito interessante a gente perceber, aqui eu coloco, né, bem no meu lugar de fala daquilo que eu creio, respeitando a crença de cada um, mas na minha história pessoal de publicação do meu livro foi algo muito interessante, porque quando essa minha amiga me incentivou, né, que também é uma lição que a gente deixa, né, a importância de incentivar o outro, né? A gente está num mundo em que as pessoas têm muito ego elevado, querem muito puxar o tapete um do outro, e graças a Deus eu tive alguém que, pelo contrário, que levantou o meu tapete para eu voar, sabe? No tapete mágico aí, vamos colocar. Mas, então eu sou grata, muito grata, né? Eu carrego assim, sabe, Angleia, olha o quanto que eu gastei de gratidão no meu livro. Muito Então, bom. assim, tem um pensamento, né, que diz que sonho que se sonha sozinho é só um sonho, mas sonho que se sonha junto vira realidade. Então, eu tive a alegria, a felicidade de ver muita gente sonhando comigo, de ver muita gente participando comigo desse sonho, me estimulando, sabe? E isso é muito gratificante. E, acima de tudo, Deus.
sabe? Porque quando essa minha amiga começou a me levantar, a me estimular, eu me lembrei daquele sonho de infância. E daí consagrei esse sonho a Deus. E, inclusive, eu pude dizer no lançamento do meu livro que eu havia me esquecido do meu sonho, mas Deus não. Deus não se esqueceu do sonho de uma criança. E isso é lindo, né? Isso é lindo. A importância da gente ter fé também, de acreditar, e, né, de depender, de saber que você não se sustenta, você não se move, você precisa de uma força superior, né, para te mover, para te sustentar. É algo Clemento. E é Eu isso. creio também. Oi? Eu creio nisso também, Onalita. E a Então, nossa missão, eu vejo como missão, essa missão, como escritor, uma missão que a gente tem, e que se a gente tem um dom, a gente precisa compartilhar, né? sim, isso. E aí, como eu tive muita gente me impulsionando, né, para publicar, também eu carrego muita gratidão, assim, nessa jornada, as pessoas que eu conheci, como você, como o Rafael, né, a gente vai tendo o privilégio de conhecer pessoas tão preciosas, que é tão interessante, a gente não conhece pessoalmente, mas, embora Parece que sim. pareça. Aí eu tive o privilégio de conhecer a Eunice, né, lá na Bienal do Rio, pessoalmente. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente, encontraram, né? Eu queria ter ido, mas não foi possível. Pois é, e foi maravilhoso, porque a gente só confirma, né, que realmente é aquela pessoa, é, né, preciosa, realmente. Uhum. E é maravilhoso, sabe? Essa a gente, embora a gente saiba que a tecnologia, né, tem aí as desvantagens, mas essa vantagem ela tem, né, de nos conectar dessa maneira aí, da gente se conhecer e se identificar. É maravilhoso. Uhum. Obrigada. Então vamos lá, caminhando aqui para o fim também, né? Convidando o público. Esse foi mais um bate-papo literário que foi muito gostoso. O tempo voa, passa super rápido. Vai ficar disponível aí para vocês. Tem essa questão que a gente já falou da disponibilidade dos livros. Os meus também estão todos disponíveis na Amazon. Tem aqui o meu canal do YouTube, André Brandão Escritora, que eu compartilho, além de livros, músicas também, né, do meu último livro que eu estou trabalhando agora. A gente está aí divulgando esse Versos que Cantam, né, Lalita? Pois é, e está fazendo sucesso, hein? Lá no Instagram, quando eu digito lá, quando vou editar, colocar música, que eu digito lá Andréia Brandão, aí parece aquela lista. Fazendo... Eu fico muito feliz, porque na verdade isso foi feito mais para divulgação dos poemas. Nunca poema nenhum tinha tido tanto alcance quanto está tendo com as músicas, que na verdade a mensagem é a mesma. Tem um viés, né? O alcance da música ele é muito maior do que o poema em si, publicado em revista, publicado em antologias, como eu já tinha antes. Então, isso realmente está me encantando. Tem aí os dissabores, que muita gente invalida o trabalho falando que é IA e tudo mais. Mas assim, eu não, tá tudo bem, cada um acha o que quiser achar, né? Eu fico feliz de ter essa aceitação e de que a mensagem está chegando. De um jeito ou de outro, ela está indo. E ela está Sim. caminhando sozinha, né? Então isso é muito interessante e Recurso, divertido. é um recurso que a gente tem que aproveitar. Os recursos estão aí, Claro. vamos aproveitar. Então, o nosso canal com esse quadro, Bate-Papo Literário, ele acontece toda primeira quarta-feira do mês. Já temos aí uma convidada já confirmada, viu? Já vou falar aqui nesse que nós teremos uma poetisa no próximo dezembro. Já uma colega nossa, não vou falar, não vou revelar o nome, não, mas teremos uma poetisa premiada convidada para o nosso bate-papo literário de dezembro. Então, 2025, vamos fechar com chave de ouro com
com esse outra live que teremos aí com a nossa convidada. E mais para frente eu irei revelar quem será, né, essa convidada. Mas eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, vocês encararem esse desafio junto comigo, que não é fácil, não é simples, tem as dificuldades, mas a gente segue firme, acreditando, fazendo nosso trabalho com amor, compartilhando ideias, compartilhando mensagens, confiando num mundo melhor, né? E parte de nós. A gente tem que fazer um mundo melhor. Então, começa por nós. Então, eu estou achando que eu estou fazendo a minha parte. É por aí. Analita, foi um prazer imenso estar com você essa noite. Agradeço muito, que Deus te abençoe, muito sucesso. Amém. Agradeço a todos que quiserem que entrar depois, conhecer um pouco desse conteúdo, conhecer o Analita, tem aí também seu Instagram, né, Analita? Se quiser falar seu Instagram. O Nalita Tavares é um Instagram dedicado completamente à literatura. Então, a gente está sempre postando algo sobre literatura lá. Então vamos prestigiar também. O meu já é André Brandão, escritora também. E uma boa noite a todos, muito obrigado, que Deus abençoe. Sim. E até a próxima. Um beijo, fiquem todos com Deus. Muito obrigada.